Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Separei para essa rodada para vocês aqui 7 jogos, tá galera? 7 jogos aí pra gente analisar juntos, e no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhete pronto. Sempre lembrando aí que começo de semana a grade não é tão boa, porém separei aí os jogos que eu senti mais confiança e vou estar trazendo nesse vídeo de hoje, tá? Só recordando aqui, são 6 jogos na verdade, tá galera? Falei 7, mas são 6 jogos aí nessa rodada de segunda-feira, mas o que importa aí que são os jogos que eu analisei com bastante carinho, e vamos torcer aí pra gente começar a semana com o pé direito, tá? Antes de mais nada, já deixa aquele like aí pra fortalecer o conteúdo aqui, né? E fortalecer também o trabalho do BetGreen aqui no YouTube, e também pro YouTube entender, né, que esse conteúdo tá sendo útil e entregar para mais pessoas, tá? Então seu like, muito importante, não esqueça aí de deixar o like nesse vídeo. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que está do lado aí para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal BetGreen, fechou? E nessa rodada a gente vai ter esses 6 jogos aqui, galera. Vamos ter disputa do título aqui do campeonato da Bulgária, vamos ter campeonato norueguês, a Elite, né? Vamos ter aí a última rodada do campeonato da Turquia, Superliga, vamos ter aqui os playoffs de rebaixamento do campeonato alemão, né? Jogo de volta entre Elfsberg e o Heidenheim. Vamos ter também Brasileirão aí, né? Completando a rodada aí do Brasileirão nessa segunda-feira, e finalizando aqui Série B do Brasileirão, né, segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o Campeonato da Bulgária. A gente vai ter aqui o Ludogorets jogando em casa contra o Arda, 11h45 da manhã esse jogo, né, jogo válido pela rodada 36. O Ludogorets, que já foi campeão antecipadamente, né, 82 pontos, colocou 11 pontos de vantagem para o seu rival o Levski, né, e acabou se sagrando aí campeão com algumas rodadas de antecedência. E o Arda, que é o último colocado aqui nesse grupo nessa disputa do título, né, nesse grupo, somou 57 pontos, então não conquistou nada. Ainda tem chance, né, ainda tem chance de pegar aí a posição do Chernomoury, que é o terceiro colocado, e assim garantir vaga na Liga da Conferência, os playoffs, né, então é um jogo importante pro Arda, né, mais importante pro Arda do que pro próprio Ludogorets. Porém, é um time que vai querer aí terminar a temporada com chave de ouro, jogando diante de sua torcida, né? O confronto direto aí a gente vê 3 vitórias do Ludogorets e 2 empates nos últimos 5 jogos. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega casa mais de meio gol, né? Tá pagando uma odd de 1,40, se eu não me engano, aí pro Ludogorets marcar um golzinho, né? Possivelmente deve botar alguns reserva, né, e tudo mais, mas eu vejo valor, né, nessa odd aí pro Ludogorets marcar pelo menos um gol, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Noruega Elite, né? Vamos ter aqui o Kafun Oslo contra o Vålerenga, 2 horas da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Oslo. Jogo válido pela rodada 8, né? A maioria das equipes já fizeram mais jogos, né? Por exemplo, vai ser a 9ª rodada aqui para o Vålerenga e a 8ª rodada para o Oslo, né? Então é um campeonato onde já tem equipes com 10 jogos, outras com 9, tem equipes com 6 jogos apenas, que é o caso do Bodo Glimt. Então é um campeonato aí bem complicado, porque tem muitos jogos aí adiados, né? Mas acredito que é um jogo favorável para o Vålerenga conquistar aí esses 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, e também muito interessante para gols, né? O Oslo, por exemplo, está aqui na penúltima posição, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, né? É uma equipe que tem uma média de 2 gols sofridos por partida, quase a mesma média aqui de gols sofridos do Vålerenga, né? Que em 8 partidas sofreu 13 gols e marcou 10, porém está aqui em 11º lugar com 8 pontos, né? Está numa situação melhor, mas como eu falei, tem um jogo a mais, né, do que o Oslo. Os últimos 5 jogos aqui do confronto direto são, na verdade, os últimos 3, né? São 3 vitórias do Vålerenga, né? Vitória lá em 2016, 2012 e 2011, né? 2 desses jogos aqui em amistoso, né? Então, assim, só por estatística mesmo, tá? Só por curiosidade, porque o que vale mesmo é o momento de cada equipe, né? O momento das duas equipes não é legal. O Oslo aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e o Vålerenga 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Então, como eu falei, o momento
das duas equipes não é legal, e com isso a gente pode estar focando aqui no mercado de gols, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção fora mais de meio gol, né? No caso, Valerenga para marcar pelo menos um gol aí, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Valerenga. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Turquia, última rodada aí, última não, né, penúltima rodada na verdade, a gente vai ter o Hatayspor contra o Fenerbahçe, 2 horas da tarde esse jogo, né, jogo que não vale nada, né, porque o Fenerbahçe já garantiu a segunda posição aí, e vai ficar aí com... Como se diz, vai ficar aí com essa segunda posição, não tem mais chance de perder, o título já está decidido aí, o Galatasaray venceu, né, de forma antecipada, mas o Fenerbahçe vai querer aí, pelo menos somar mais pontos aí para poder fazer a melhor campanha possível, né, especialmente aí para poder agradar a sua torcida aí que infelizmente ficou com gostinho do vice-campeonato. Já o time da casa aí, o Hatayspor, penúltimo colocado já rebaixado, né, 23 pontos, campanha horrível, tem uma defesa aí frágil, porém acredito que como é um jogo que não vale muita coisa, a gente pode assistir um jogo com poucos gols, tá galera? O confronto direto, por exemplo, a gente vai dar uma olhada aqui, são 5 vitórias do Fenerbahçe, né, 4-0, 3-0, 4-2, 2-0, 2-1, então o jogo que teve mais gol foi lá em 2023, né, em outubro de 2023, onde saíram 6 gols, né? Agora nesse jogo eu acredito que como não vale muita coisa para nenhuma das duas equipes, possivelmente a gente vai assistir um jogo aí, entre aspas, com poucos gols, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora vence, né, Fenerbahçe para vencer, e a segunda opção menos de 5 gols e meio na partida, tá galera? Tá pagando uma odd aí de 1,35 se eu não me engano, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, o menos de 5 gols e meio na partida, né? Deixa eu descer, tá pagando 1,31, 1,28, dependendo da banca, né? Tá pagando aqui em média 1,31. Para bilhete tá excelente, né? Para complementar. Quem quiser arriscar o menos de 4 gols e meio aí tá pagando 1,64, né? 1,65 aqui na Betano. Então tá pagando uma odd muito alta. Mas para bilhete a gente pode estar pegando aí o menos de 5 gols e meio na partida, né? Nossa segunda opção. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 fora, 2-1 pro Fenerbahçe. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter o jogo de volta aqui dos playoffs de rebaixamento, né? Vamos decidir aí se o Heidenheim continua na primeira divisão ou se o Elfsborg vai subir para a primeira divisão, né? Então um jogo muito importante. Primeiro jogo o Heidenheim acabou tropeçando, né? Ficou um empate de 2-2, até que foi um resultado bom, né? Chegou a perder de 2-0 e buscou, né, esse empate de 2-2 aí no final. E agora precisa vencer, né? Ou pelo menos empatar para levar aí para uma possível prorrogação ou pênalti, né? Então acredito que vai ser um jogo aberto, assim como foi o primeiro. Jogo que acontece 3h30 da tarde, o jogo vai ser agora na casa do Elfsberg, e a gente vai ver os últimos 5 jogos aí do time da casa, né, do Elfsberg, a gente vê 3 vitórias e 2 empates, e o Heidenheim nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, teve 3 jogos, né, 2 aqui pela terceira divisão, o Heidenheim venceu jogando em casa e jogando fora de casa conseguiu um empate e teve também esse empate recente, né, do primeiro jogo aí desses playoffs de rebaixamento, né? Então aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, né? Vou estar confiando aí na vitória do Heidenheim. Agora o próximo jogo aqui, 8 horas da noite, a gente tem o Brasileirão, né, rodada 10. O jogo vai ser entre Bragantino e Juventude, porém não vai ser lá na Bragança Paulista, tá galera? Vai ser no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Então vai ser num estádio diferente, porém o mando de campo é do Bragantino. Bragantino que vai fazendo uma ótima campanha, né? Tá em quarto lugar aí com 17 pontos. Pode chegar a 20 e pegar a terceira posição aí, né, dependendo do tropeço do Cruzeiro que vai jogar ainda nessa rodada aí contra o Fortaleza fora de casa, né? Então o Bragantino aí pode pegar uma terceira posição e ficar aí próximo, né, dos 2 primeiros, que é Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo com 21 pontos e Palmeiras líder com 22. Já o time aqui visitante, que é o Juventude, está em penúltimo lugar, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, né? Uma equipe que fora de casa não tem um desempenho legal. Essas 2 vitórias, por exemplo, foi jogando em casa, né? E está aqui com 8 pontos, né? Se vencer
esse jogo sai da zona do rebaixamento, porém não vai ter tarefa fácil aí, porque o Bragantino está jogando futebol bem interessante, né? Os últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Perdeu na Copa do Brasil o primeiro jogo para o Criciúma, mas depois goleou por 6-0 no seu último jogo. Perdeu aqui para o Palmeiras, que foi um jogo complicado, empatou fora de casa contra o Grêmio, que também é jogo complicado, mas um empate foi bom, e venceu o Mirassol em casa, né, pelo Brasileirão. Já o time aqui do Juventude, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, e no confronto direto, o Bragantino venceu 2 vezes, o Juventude venceu 1 e teve 2 empates aí nesses últimos 5 jogos do confronto direto. A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Bragantino. Agora, nosso último jogo aqui, a segunda divisão do Brasileirão, né, Série B, a gente vai ter o Cuiabá jogando em casa contra o Vila Nova, 9 horas da noite esse jogo, né, o Vila Nova que vai fazendo uma campanha muito boa, né, tá em terceiro lugar aí com 16 pontos, se vencer esse jogo pega a vice-liderança, né, vai a 19 pontos, então passa o Remo, que é o segundo colocado nesse momento, e o Vila Nova aí que vem apresentando um bom futebol, né, nos últimos 5 jogos aqui na Série B, por exemplo, 4 vitórias e 1 derrota. Já o Cuiabá, até o momento tá no meio da tabela em 13º lugar, 12 pontos, né? 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas, né? Para Chapecoense e jogando em casa perdeu para o Operário, né? Então não vem de um momento legal. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí 2 vitórias do Cuiabá, 2 vitórias do Vila Nova e 1 empate, né? Então assim, tem um equilíbrio grande nesse confronto e pelo menos aí nesses últimos 5 jogos, sempre batendo aí mais de um gol e meio na partida, né? Então é um mercado interessante para a gente estar trabalhando aqui nesse jogo, tá, galera? A primeira opção aqui a gente vai pegar o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Para a gente começar aí a semana com o pé direito. E, se Deus quiser, é uma semana aí muito lucrativa para todos nós, né? Agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada. E o nosso bilhete dessa segunda-feira ficou assim, ó.